Olá, eu sou Henrique e hoje falaremos sobre os polímeros e seus materiais. Para começar, qual a primeira coisa que você pensa quando falamos sobre polímeros? Bom, talvez você se recorde das suas aulas de biologia, que falava que um polímero é um agrupamento de moléculas para formar uma macromolécula. Não? Isso é muito interessante, pois os polímeros estão bastante presentes no nosso dia a dia, principalmente no nosso próprio corpo, como por exemplo, o ADN, que contém o código genético que define as nossas características. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos explicar um pouco sobre a evolução dos polímeros e como ele atua no mercado atualmente. Bom, para começarmos, nós convivemos com os polímeros desde sempre. Como citado anteriormente, alguns estão presentes no nosso próprio corpo. Porém, com o passar do tempo, algumas pesquisas foram feitas com os polímeros e graças a isso foi possível desenvolver polímeros sintéticos, sendo um dos primeiros deles a celulose, feita em 1824. Hoje em dia, existem diversas técnicas diferentes de polimerização, que vai da síntese de novos materiais até a área de polímeros biodegradáveis. Um assunto muito importante, já que as indústrias, no geral, optam por criarem produtos que não agridam a natureza, para assim atingir um público maior. Graças a isso, eles apresentam uma diversidade gigante, já que sempre está ocorrendo pesquisas para melhorar cada vez mais o material para utilizado nas mais diversas áreas possíveis. Agora vamos falar sobre os tipos de polímeros. O mais comum são os polímeros naturais, que você já deve ter visto nas suas aulas de biologia, são as proteínas, os polissacarídeos, entre outros. Esses são encontrados na natureza. O segundo são os polímeros sintéticos, que são produzidos em laboratório e normalmente são derivados do petróleo, como o policloreto de vinila, o famoso PVC, o etileno e o propileno. Seguindo, temos os polímeros de adição, que são obtidos a partir da quebra de ligações dos alcenos por reação de adição. São exemplos dele o poliacetato de vinila, o famoso PVA, ou a borracha sintética. Também temos os polímeros de condensação. São as macromoléculas formadas pela reação de dois monômeros com eliminação de uma molécula, geralmente o H2O. O poliéster é um grande exemplo, material normalmente utilizado na fabricação de roupa. Seguindo, temos os polímeros de rearranjo. É quando pelo menos um dos seus monômeros sofre rearranjo em sua estrutura química. O exemplo mais importante é o poliuretano. E por último, temos os polímeros biodegradáveis, que são os que se degradam em biomassa, água ou dióxido de carbono, com a ação de enzimas que faz com que o material se degrade em poucas semanas, assim causando poucos impactos no meio ambiente. É exemplo disso as sacolas biodegradáveis. Mas, após aprendermos tudo isso, fica o questionamento: como os polímeros são aplicados na indústria? Um bom exemplo são os polímeros na medicina. Os polímeros têm uma grande importância e, graças a ele, ocorreram diversas evoluções nas mais diversas áreas da medicina, como, por exemplo, na área da ortopedia, as próteses passaram a ser fabricadas com polímeros, que possuem muitas vantagens em relação às feitas de metais, já que elas ganham as propriedades viscoelásticas e assim se assemelhando a ossos e tecidos do corpo humano. Também tem o seu peso reduzido. Outra área é na oftalmologia, com as lentes de contato sendo feita a partir de polímeros. Também tem a odontologia, participando de processos como a obturação, implantes e próteses dentárias. Há muitas outras áreas que se beneficiam dos polímeros, já que com eles é possível reduzir custos e também cuidar do meio ambiente, já que muitos deles são feitos de polímeros biodegradáveis e por causa disso podem ser facilmente descartáveis. E já que citamos várias vezes os polímeros biodegradáveis, por que não falamos sobre a reciclagem desses materiais? Ela é dividida em quatro partes: a primária, secundária, terciária e quaternária. Na primária, consiste na conversão dos resíduos polímeros industriais em métodos de processamento padrão, com a finalidade de obter um material com propriedades equivalentes ao do produto original. Na secundária, são os resíduos de polímeros urbanos, que passa por um processo ou uma combinação de processos para obter produtos de menor exigência, como por exemplo a reciclagem de embalagens para fazer sacolas de lixo. Na terciária, ocorre um processo tecnológico de produção de produtos químicos ou combustíveis a partir de resíduos de polímeros. E, na quaternária,
ocorre um processo de recuperação de energia de resíduos polímeros num processo de queima controlada dos polímeros. O engenheiro de materiais atua nessas áreas como pesquisador para desenvolver novos tipos de polímeros, também para verificar a qualidade dos materiais e se ele está nos padrões da empresa ou da sociedade, ou até mesmo atuar diretamente na produção dos polímeros, já que os polímeros têm uma grande importância no mercado internacional e na indústria, e o engenheiro de materiais toma a frente nesta área.